Estamos começando mais um episódio do Pode Dar Frutos, um podcast onde nós falamos de negócio, propósitos e resultados que inspiram. E hoje eu tô aqui, gente, com uma pessoa que é muito importante nessa minha trajetória de negócio. Tava aqui brincando que a gente já tem 3 anos que a gente tá nessa caminhada juntos. Ela que é mãe, cristã, esposa e hoje atua como terapeuta e mentora de negócios. Seja bem-vinda, Grace Alvarenga. Obrigada, Esther. Tô Obrigada muito pelo feliz, viu? convite. É um prazer estar aqui com você, como você mesma disse. É uma jornada aí de 3 anos, né? Caminhando juntas e propósitos se unindo, né? E eu falo que Deus não une pessoas, ele une um propósito, não é? Verdade, nosso. Como que Deus é perfeito em tudo que ele faz. Tá preparada? Vamos lá! Gente, ó, o propósito mesmo desse podcast é trazer negócios que realmente vão te inspirar em alguma coisa na sua vida. E a Grace, ela teve uma jornada de empreendedora, não só na vida dela, mas também está como mentora de outras mulheres que estão passando por jornadas parecidas, né? Eu quero que a gente comece, não do momento que você está hoje, mas quem foi a Graziane na infância? Como que é a família da Grace? De onde você veio? Então, eu sou de Mesquita, né? Para quem conhece, uma cidadezinha pequena aqui na região do Vale do Aço. Nasci, cresci na zona rural. Vim de uma família onde eu quebrei ciclos. Eu não quis estar onde eu nasci da forma que eu iria crescer ali. Eu rompi com aqueles padrões da minha família e vim para Ipatinga, né, para estudar, para sair daquele mundo, e hoje a gente está caminhando aí nos projetos que Deus trilhou para a gente, mas que eu corri atrás, não estagnei. Como que começou, Grace? Você não começou como empreendedora, né? Você começou trabalhando para outras pessoas. O que você fazia antes de começar a empreender? CLT, eu já trabalhei em casa de família, quando eu vim para cá, para estudar. Você começou como empregada doméstica? Como empregada doméstica, eu fui babá. Eu tinha propósito e para isso, como eu vim de uma família simples, eu tinha que romper ali, porque meu pai não tinha como me manter aqui estudando. E para isso, a primeira porta que se abriu, eu peguei. Não foi um obstáculo, porque eu sabia onde eu ia chegar. Eu não falo isso com vergonha, eu não falo isso... E nem tem porquê, né? né? Porque... Não, E eu agradeço muito a Deus, porque eu estive do outro lado e Ele foi concedendo graça sobre a minha vida. E fui estudar, fui trabalhar de turno, CLT, um bom tempo de CLT, trabalhava de turno, estudava, não era fácil, morava eu e meus irmãos, né, aqui para estudar, e Deus foi rompendo, me formei e pós-graduei. Você é formada em que área? Eu sou formada em engenharia, pós-graduada em engenharia de segurança do trabalho. Gente, tenho MBA em gestão e sou auditora. Vocês não têm noção o que é vocês verem essa Graziane aqui hoje. A Graziane que eu conheci há 3 anos atrás era exatamente essa mulher da obra ali, ó. E você trabalhou nessa área, não foi? Trabalhei nessa área até eu engravidar. Porque é uma área muito masculina, né? E quando eu engravidei, eu optei por não mais trabalhar na área de engenharia. Hoje eu ainda atuo, mas paralelo ao que eu faço. Hoje eu sou responsável técnico de uma empresa, mas empreendo, né? Mas depois que eu engravidei, que era o nosso sonho, né, de ter um filho, eu engravidei do Joaquim, eu deixei de ser CLT e comecei a empreender. E o mundo do empreendedorismo, para mim, como eu vim de um ciclo que ser bem-sucedido era estudar, formar, ter um diploma ali e ter um bom emprego. Então, quando eu abandonei o CLT, um bom emprego, chegar onde eu cheguei, né, em formação, no meu trabalho de CLT, paralisar ali para empreender, para todo mundo era loucura, né? Mas meu marido é empreendedor. Você foi muito julgado pela sua família? Demais. Nossa, você tá saindo desse emprego. Nossa, mas você tem um ótimo emprego. Nossa, mas você, né, as pessoas, não, mas você estudou tanto. Nossa, mas você estudou tanto para agora você largar porque
na cabeça das pessoas, quando você larga a CLT para empreender, você está colocando um diploma na gaveta, e não é isso. Você está colocando um papel na gaveta. Mas o conhecimento que você traz ali, ele vai ser muito útil no empreendedorismo. Qualquer que seja a área que você estudou, independente se você foi de exatas ou não, independente da área, o diploma que você tem, no empreendedorismo ele vai ser muito válido. Você está falando isso também? Assim, uma coisa que eu penso, eu sou formada, né, a minha formação é em Direito, nunca exerci, nunca tive vontade, mas eu tenho uma noção muito boa, por exemplo, trabalho hoje muito com marketing médico, então eu entendo de regras e entendo que tem que seguir essas regras, senão o médico vai perder, vai receber uma denúncia no conselho dele, ele pode perder. Então, assim, a gente pode até não exercer a função, mas a gente acaba abrindo muitas outras coisas através dessa formação. E o conhecimento, ele abre a mente da gente. O entendimento, a partir do momento que hoje você não atua no direito, mas o direito está em você. A sua mente está muito pouco, galera, muito pouco. Minha cabeça deu uma apagada nessa fase da minha vida. Talvez você não tenha leis, né, claras na mente, mas você tem o conhecimento de leis. Sem dúvida. Então, assim, a engenharia, para mim, o processo que eu tive ali na engenharia... Trabalhava na usina? Não. Trabalhava em prestadoras de várias empresas. SESMIT. E treinamentos, né? Então, assim, lidar com o público, mas era um público masculino. Como que essa área, trabalhar nessa área muito masculina, moldou quem a Grace era? A Grace se tornou masculina com isso. A profissão, a forma de falar, né? A profissão é uma profissão masculina, porque eu estudei, só tinha homens, só estudava com homens. Então, o ciclo de amizade passa a ser masculino. Você trabalha, raramente tem mulheres 2%, no máximo 5% dentro de uma empresa. Você está numa obra civil, você está numa obra mecânica, você está, independente do ramo que você está, é um público masculino. E, portanto, quando eu fui empreender, eu me voltei para o público feminino. Você, quando me conheceu, você ainda me conheceu assim. Eu falo que masculinizada, porque a gente molda os padrões da gente para onde a gente vive, né? Tem uma foto que eu sou doida pra soltar, você mas nunca eu nunca vou deixar. Não vou falar nunca, não. Quem sabe um dia. Deixa guardadinho. Deixa a gente mostrar pro Deus ver. Deixa no guardadinho. Ainda não estou preparada. Quando eu te conheci, fala para as pessoas, foi na clínica. Foi na clínica. E foi aí que eu tive Joaquim e agora. Não queria mais voltar para aquele universo. Foi meu esposo, ele me incentivando para estar presente, para ser uma mãe mais presente, né? Foi aí que ele, não, vamos empreender, porque meu marido, ele é empreendedor, e o empreendedorismo está na veia dele. E eu achava, como eu vim de uma família que empreender era loucura, CLT, que era estabilidade, eu tive muita aversão a isso. Não, empreender é muito arriscado, tá? E ele, não, vamos empreender, e ele, né, colocou na minha cabeça e tal. Aí que eu fui pro lado de trabalhar com mulheres na estética, quebrando a cabeça ali, mas eu sou muito adaptável. Isso é muito bom. Muito adaptável e eu gosto muito de estudar, gosto muito de correr atrás quando eu tenho um objetivo. Não meço esforços, assim, se o Senhor falou que é aquilo ali, eu corro atrás mesmo, eu busco, e foi aí que eu fui para a estética. Surgiu a Unistética. Surgiu a Unistética. E, gente, o legal é que, assim, como que eu falo para vocês, né, que Deus une propósito. Quando a Grace estava voltando, foi da Mariana já, não foi? Foi da Mariana, Foi da Mariana que ela... Descobri que eu estava na hora do funcionamento da estética, eu descobri que estava grávida. Na hora de tudo acontecer. Aí eu descobri. Mas os planos de Deus são sempre diferentes, né? E aí, há 3 anos atrás, eu decidi abrir a agência Play 1. E a Grace entrou no mês que a gente organizou e abriu a empresa. Porque eu já atendia antes, como social media nessa época. Mas aí, em novembro de 2022, né, abrindo a estrutura Play 1,
a Grace entrou como nosso cliente. Na época da Unistética era muito voltado para corporal, né? Corporal, emagrecimento, né? Estética feminina. Mas nessa época ainda não era emagrecimento. Não era estética em geral, era estética em geral. Estética Gordura, celulite, flacidez. Só que o que eu acho legal, e você pode até me falar se você pensa assim também, é que uma coisinha vai puxando outras coisas. E aí você foi entrar para esse universo feminino e entender que as mulheres talvez não estavam tendo bons resultados, né, no corporal, no tratamento ali com a crio, com a radiofrequência. Por quê? Porque tudo começa na mente. Então as mulheres chegavam para mim, elas iam para buscar autoestima através de um procedimento estético que seria externo, mas quando na verdade o problema é interno. A mulher ela não vai conseguir emagrecer se ela está vivendo um ciclo que está adoecendo ela, se a mente dela está doente. Ela está retendo líquido porque ela está guardando emoções. Isso é muito forte, né? Muito forte. Ela vai fazer um tratamento estético, mas não vai resolver a autoestima dela, porque ela está com um bloqueio interno que ela está vivendo, o que ela já viveu desde a da infância, rejeição, traumas, o que ela vive hoje, o que paralisa ela hoje. Então, dentro da estética, eu já trabalhava a mente delas, né? E como a Esté fala que Deus vai encaminhando as coisas, vai colocando as coisas de uma forma que a gente não entende. Hoje eu entendo que a estética foi uma passagem. O Senhor me moldou ali para que eu chegasse hoje a trabalhar com mulheres da forma que eu trabalho, porque eu pude conhecer o outro público, como eu já falei, a gente vem num público masculino, eu pude conhecer o público feminino e as dores das mulheres dentro da estética. Mas aí que estava a Grace, dentro da estética, estava envolvida tanto com a estética que o propósito que o Senhor me fez, que era seu primeiro ministério, estava ficando de lado, que é a minha família. Que gente, eu acho que eu já te falei isso, que eu te julguei muito, Você né? me chamou de doida. Quando eu liguei, acho que eu liguei pra você, né? E falei que eu estava... Eu mandei um áudio, gente, eu julguei muito pra ela. Eu ainda não estava curada, entendeu? Por quê? Porque eu vim no episódio passado, vocês viram um pouquinho do meu pai, e a gente não tem a opção de contar tudo. Se você não assistiu, volta no episódio passado e vai assistir. Mas a gente não tem a opção de contar tudo. Mas o meu pai, ele me criou pra ser um homem. Porque, gente, que ele me criou... Eu tô falando sério. E isso eu não tô falando que ele tá errado, não, tá? Meu pai, gente, do tanto que ele recebeu, ele deu muito mais do que ele recebeu. Pela história de vida do meu pai, por muita coisa que ele passou. Cara, meu pai é um pai incrível. Eu tinha que ter falado isso pra ele, né? Não falei. Ainda tem oportunidade. Meu pai é um cara incrível e ele deu muito mais do que ele recebeu. E normalmente, a gente vai falar sobre isso, a gente não dá mais do que a gente recebe, a gente repete o ciclo. Né? E aí, quando você foi sair, né? Falou assim, Stephanie, eu vou sair pra ficar com os meus filhos. Eu falei assim, gente, a Grace... Ai, meu Deus, peraí, deixa eu explicar isso aqui. Um minutinho de silêncio. Assim como as pessoas me conhecem por Esther, de Esther Freitas, né? Mas meu nome é Steph, não é Grace Amarenga, é Grace Rock, às vezes eu falo e ela fica brava comigo. Mas aí, a Grace chegou pra mim e falou assim, eu vou sair, Deus me direcionou. E gente, eu acho que eu tava muito afastada de Jesus. Eu acho não, eu tenho certeza. Ela me julgou muito, gente. E aí eu falava assim, cara, ela acabou de reformar, porque você tinha acabado de reformar. Adquirido equipamentos caros, o método Lilipo bombando. Registrado, tinha saído registro. A gente tava assim, fazendo estratégias que estavam funcionando, tinha campanha de venda, o negócio rodando. Ela chegou pra mim e falou assim, então, não é isso que Deus tá querendo de mim, não. Eu falei assim, será mesmo? Você tá imaginando? Eu pensando, né? E aí eu te julguei muito, porque... E eu acho que a maioria das pessoas julgam, né? Muitas pessoas. Até hoje. Hoje as pessoas estão vendo, hoje elas estão entendendo por que que eu fechei a clínica, por que que eu mudei, eu vim para o meu primeiro ministério, por que que hoje eu trabalho mentora de mulheres. Muitas pessoas não entenderam, achavam que
ou era louca, ou que eu estava falindo, ou que eu estava indo embora. Fechou bem, porque tipo, o método Lilipo estava validado. O método Lilipo entregava resultados, estava dando certo. E hoje ele continua aí, o método Lilipo continua tem aí. outras pessoas Executando ele. Se você gostaria de um método que entregue resultados... Isso aí, gente. Eu tenho um método validado, registrado, para gordura localizada. E aí, você fez toda essa mudança. Como que foi esse início dessa mudança? De, vamos falar assim, fechar o seu negócio, ir para dentro de casa, viver o seu primeiro ministério, mas ainda assim querer algo em Deus. Falar, Deus, eu quero isso aqui, eu quero viver isso aqui, mas eu também quero me sentir realizada profissionalmente. Então, tudo aconteceu quando eu fui para a Experiência do Lar. E lá o Senhor me curou, né? Pegou no cantinho. Pegou no cantinho. Eu falo que eu fui moída. Porque eu estava sendo uma empreendedora e não estava cumprindo o papel da forma que o Senhor designou para eu cumprir dentro da minha casa, que é o meu primeiro ministério. E se a gente não tem um lar feliz, um CPF feliz, nós não teremos um CNPJ feliz. A gente pode até achar que tem no momento, mas no futuro algo vai faltar. A conta chega, a gente cobra. É passar no cartão de crédito, a fatura vai vir. Isso é verdade. E lá eu comecei a apanhar, né? Como que eu falo? Apanhar, ser moída lá mesmo pela palavra. E a cada dia o Senhor me falava. E o Senhor foi me mostrando. Mas e aí? E o Senhor falava e ela tá assim, você tá falando mesmo? E aí? Sabe? E duvidando e pedindo ao Senhor para testificar aquilo no meu coração. E como que eu iria chegar e falar pro meu marido? Porque eu entendi assim, tá? Nem eu acreditava que aquilo que era o Senhor estava falando para mim era aquilo mesmo. É difícil, né? É difícil. Foi aí que eu cheguei para ele, né? De primeiro impacto, ele levou um susto, mas o Senhor trabalha em tudo. Foi preparando tudo e nós decidimos, tá? Você vai ficar dentro de casa, então, cuidando das crianças. E eu já fui... Tá, mas o Senhor sabe meu perfil, eu sou uma colérica, né? Uma colérica, eu sou muito dinâmica, eu não tenho perfil para... Amo cozinhar, amo cuidar da minha casa, mas gosto de ser produtiva. Eu gosto de acrescentar na vida dos outros. Eu gosto de cuidar por cuidado, mas não por obrigação. Sim, tipo assim, não, eu tô falando sério, tipo assim, aquela coisa assim, eu gosto de estar ali e fazer, eu gosto de fazer uma comida, eu gosto de cuidar da minha casa, eu gosto da minha casa arrumadinha, mas sabe eu, Stephanie, eu ainda tô nesse processo, ainda não me vejo... Depois fica leve. 100%, porque verdadeiramente antes era um fardo. Isso, eu vivia isso, cuidar da casa, ir pro fogão... deixar as coisas de lado para estar ali, eu me sentia assim improdutiva, quando na verdade eu tinha que ser produtiva para minha família. E depois desse processo que o Senhor fez comigo, que Ele me curou, eu entendi que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, porque mudou no comportamento dos meninos também. Demais. As crianças, elas viviam aquilo ali que a casa vivia, né? A mãe saía cedo, chegava de tarde, o pai viajava, então ela ficava com o babá. Então era uma loucura. E foi aí que a paz reinou. Eu falo que a paz reinou, né? As crianças desenvolveram. Hoje eu tenho tempo. Antes eu não tinha tempo de evangelizar meus filhos dentro de casa, que é o mais importante. Hoje não. Hoje nós temos tempo de ler a Bíblia junto, de louvar, surtar, da mãe gritar. Vamos falar a verdade, gente. Você isso, mulher de gritar, de ensinar. Gente, uma coisa que eu vejo, eu não tinha tempo de ensinar meus filhos. Como que esses meninos iriam crescer? Eu não tinha tempo. Por quê? Para ensinar, a gente tem que ter tempo. A gente tem que dedicar para ensinar. Você fala hoje, fala amanhã, fala depois. E aquilo, o aprender nas crianças é por repetição. Gente, você tá falando, eu tô aqui pensando num negócio, vou ser sincera pra você. A mulher que começou esse negócio de direitos iguais, pelo amor de Deus, dá pra voltar no tempo não? E a gente, eu quero cafezinho da tarde, 2 horas da tarde com as minhas amigas. Também, eu quero um tempo pra fazer. Pelo amor de Deus, direitos iguais aonde? Não, essas mulheres estavam loucas quando pensaram isso. E aí, o que eu percebi? Eu estava vivendo um feminismo oculto. Eu falava que eu era contra o feminismo. Cristã? Porque eu sou cristã, sou contra o feminismo, mas o feminismo estava embutido na minha vida e dentro da minha casa. Olha,
Eu tô vivendo um processo. Quem me acompanha nas redes sociais, se você não me acompanha nas redes sociais, vai lá me seguir, vou deixar aqui o meu, da Greizinho. Tem visto que Deus tem me pego no cantinho, né? Isso. Eu sei disso. Eu sei disso. Tem coisa que eu mando um áudio, mando uma foto pra Grace, a Grace, Jesus, hoje Fora os memes. Hoje eu posso comer. E aí, eu sempre fui, ao contrário de você, que não veio do empreendedorismo, com 20 anos eu era diretora Mary Kay. Eu já ocupava um cargo de liderança, com 20 anos eu liderava 50, 80 mulheres. Eu acho que é pular uma etapa da vida, sabe? Você lidera pessoas que você não tá pronta nem pra se liderar. Liderar a vida. Né? Mas foi uma escola pra mim. Mas aí, esse empreendedorismo que veio junto comigo, eu sempre me cobrei em ter uma profissão, ser uma profissional de sucesso, em ter resultados de excelência. E eu, verdadeiramente, quando eu casei, hoje eu falo isso muito tranquila, eu não estava entrando para formar uma família, eu estava juntando um profissional com outro profissional e vamos ter sucesso profissionalmente. Só que, cara, quando Deus entra e realmente começa a reestruturar isso, sabe? Pra mim, Grace, porque assim, eu vim de um pai que me ensinou aquilo que eu tava falando pra vocês. Meu pai me criou pra ser um homem, né? E eu vim de um pai que me ensinou não pedir dinheiro pra marido, pra ser suficiente. O meu pai usou. Será que ele vai ficar chateado se eu falar isso? Mas vocês perguntaram no episódio passado sobre o que o meu pai fala que realmente fica em mim. Meu pai falava uma frase, hoje não, graças a Deus, que eu sou curada e ele também ama o meu marido. Os dois é um negócio junto. Mas o meu pai falava assim, ó, que você tem que ser independente, porque se um dia o homem te fizer raiva, você pica o pé na bunda dele e vai embora e com o seu dinheiro. E aquilo ficou na minha cabeça, que eu faço Virou sua verdade. o que eu tenho que ser? Não tô falando, mulher, que você que tá me assistindo aqui, você não tem que ter a sua profissão. Não tô falando que você não tem que correr atrás das suas coisas, eu não tô falando disso. Mas eu tô falando que a gente traz isso tão enraizado na gente que dentro do nosso casamento a gente assume papéis que não era para assumir, sabe? E a gente gera conflito. Quantas vezes isso foi um conflito dentro do meu relacionamento porque eu bati de frente com uma coisa com meu marido que nem era para ter uma discussão sobre isso. Você tira a autoridade do marido. Isso faz com que a gente tire a autoridade do marido. E agora, nesse novo processo da Grace, né, que começou com a mudança de mentalidade para que as suas pacientes conseguissem emagrecer, só que dentro desse processo você descobriu que o buraco era mais embaixo. Que era mais embaixo. E aí, quando eu comecei, Senhor, né, o que eu faço? O Senhor me deu assim, eu falo que os meus banhos lá em casa é até engraçado. O meu momento, assim, de muita conexão é quando eu vou pro chuveiro. Tranca a porta, deixa os meninos lá fora, as crianças gritando. E é lá que o Senhor me dá, assim, eu falo os insights. É lá que o Senhor me mostra muita coisa. É um momento de relaxar, um tempo de conexão. E isso passou a ser, eu falo, um ritual meu com o Senhor. E lá o Senhor me deu esse processo da mentoria, né? De trabalhar, de terapia, na verdade, de trabalhar como terapeuta para mulheres. Por quê? Pegando todo o conhecimento lá da clínica e expandindo para outras mulheres no online dentro da minha casa. Foi aí que eu dividi o escritório com meu marido, né? Montei o meu cantinho e comecei. Só que aí o Senhor te dá primeiro o passo A. E você acha que vai ficar só no passo A. A partir desse passo A, você tem um alfabeto inteiro que ele já preparou para você. Mas eu acho que ele mostra por etapa, porque se ele mostrar o projeto inteiro, a gente não vai. A gente não vai, a gente dá dor de barriga. E fica, será? E a gente duvida. Porque a gente duvida. Isso é a nossa crença. A gente traz essas, igual a Sérgio falou, isso enraizado. E o Senhor vai mostrando, tá, comecei com o emagrecimento, tá, mas não é. O emagrecimento é só a pontinha do iceberg. E a gente vai trabalhando. Isso é muito sério, porque assim, né, em outros momentos vou falar um pouco mais sobre isso, eu também tô passando por isso, né? Uhum. Deus tá me voltando em um projeto que era lá em 2017, que é falar só para mulheres também, mentoria para mulheres. E aí, quando a gente começa a estudar, porque você também tá fazendo as formações, né? Eu também tô estudando na área, então eu tô fazendo uma pós nessa área. A gente começa a entender que a gordura corporal, ela
ela expande muita coisa que tem por dentro e as mulheres nem sabem. Tem mulheres que não emagrecem para não se sentirem atraentes porque foram abusadas na infância, porque elas se sentiam atraentes. A pessoa teve uma atração por ela que não é o certo. O errado é a pessoa, quem teve problema foi a pessoa. Mas ela cria uma gordura por conta disso. É uma forma do corpo se proteger. A gordura é uma forma do corpo se proteger. Aí vem proteger de quê? De rejeições, de dores, de traumas que traz lá e que elas nem sabem que elas têm. Hoje, né, eu não trabalho só, que eu falo com o plano A e Deus vai te dando os outros planos, não é só o emagrecimento. O emagrecimento ele virou um subnicho, né? É a mentalidade das mulheres mesmo. Por que as mulheres são bloqueadas? Eu trabalho muito essa questão da família. Se a mulher não está bem no conceito familiar dela, ela é uma mulher bloqueada. Ela não vai conseguir ser próspera no empreendedorismo dela, ela não vai ser próspera no trabalho dela, que seja CLT. E assim como as mulheres têm funções diferentes dentro do relacionamento, do casamento, elas também têm necessidades diferentes quando fala de empreendedorismo. Mulher é muita emoção. Muita emoção. E aí, se o lado emocional, se a mente dessa mulher não tá legal, o resto não vai. Não existe um botão liga e desliga. Mulher não é racional. A gente usa muito pouco. A gente usa muito pouco, viu, amigas da nossa? E a mulher, assim, o Senhor fez ela para ser essa ajudadora do marido. E o Senhor fez a mulher com tantas capacidades. A mulher suporta dor. A mulher é criativa. A mulher é o suporte do homem. Gente, vocês já leram Provérbio 31? A mulher de Provérbios 31. Quem não leu, leia. É a mulher que a gente está buscando ser, Isso, mas a mulher, assim, tem o perfil de mulheres, né? Que hoje em dia, muito falado, a mulher troféu. E tem o perfil da mulher. A gente fala que quer ser mulher troféu. Steph fala isso, né? De vez em quando. Gente, eu não vejo o cara daquela mulher que vai pro Pilates 2 horas da tarde, aí vai buscar a filha com roupa de academia, num carro bacana. Mas tem os propósitos. Mas tem os propósitos, né? O propósito de cada mulher. Eu vou ser essa mulher mais dentro do propósito de Deus do que Deus tem levantado. Isso aí. Tem as mulheres que o propósito delas é ser essa mulher? Tem. Quer ser somente donas de casa, não falo donas de casa, são cuidadoras do seu lar. São mulheres, assim, guardiãs do lar. Eu falo que são mulheres guardiãs do lar. Teve um vídeo que eu assisti e eu precisava muito achar esse vídeo, porque nunca mais eu achei esse vídeo. Dentro da minha pós, eu tenho que procurar onde ele tá. É um vídeo que fala sobre propósito. E nesse vídeo, a pessoa chega lá na entrada do céu, e uma mulher chega e mostra pra Deus, tipo assim, olha, ela era contadora. Olha o tanto de empresas que eu ajudei a salvar, empresários que cresceram, olha. Ele, e seus filhos? Sobre isso. Não, mas olha aqui as empresas, e seus filhos? Aí um filho tinha morrido na droga, o outro estava afastado de Jesus. Então, assim, eu acredito que cada pessoa tem um propósito e que nós vamos prestar conta desse propósito. Uma hora chegar lá no céu, mas eu acredito muito que independente do propósito que a mulher tenha, no geral, na vida dela, no profissional, o cuidar da família, a gente vai dar... Porque, sabe uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar? A palavra de Deus fala que filhos são herança. E herança não é seu, você ganha para cuidar. E aí a gente ganhou os nossos filhos de herança e a gente vai ter que devolver, vai prestar conta deles. E aí, o que acontece muitas vezes? A gente vive numa cegueira que a gente deixa passar aquilo ali. E não volta. Quando lá, eu te mandei, né, a mensagem que eu estava decidindo findar ali a Unistética, né, o físico da Unistética, porque eu estava pensando na minha herança. Eu e meu marido, nós somos uma só carne, então eu tenho que cuidar dele. Os meus filhos, igual você falou, o Senhor me confiou a eles. E o meu lar. Eu sou a guardiã do meu lar. O Senhor nos dá, como mulheres, tanta autonomia sobre o nosso lar, né? Que a gente é capaz de fechar muitas brechas dentro do nosso lar, sobre a vida dos nossos filhos,
sobre a vida dos nossos maridos, sobre as finanças da nossa casa. Sabe o que é algo que Deus tem moldado muito em mim? Moldado muito em mim, moldado muito em mim. Gente, quando eu falo isso é porque realmente Deus tem moldado, né? O quanto mais eu me posiciono como a mulher que Deus me levantou para ser dentro da minha casa, mais meu marido cresce. Isso aí. Mas é esse o propósito do Senhor. Aí as mulheres, hoje, muito se fala, eu não quero ser submissa ao meu marido. Eu quero, gente, eu quero ser submissa ao meu marido. Porque as pessoas não leem a palavra. A submissão não é do jeito que as mulheres pensam. A submissão não é o marido. É estar abaixo daquela missão que Deus coloca na vida deles. E só que elas não leem, elas não entendem. E o marido amar como Cristo amou a igreja. Então, olha, gente, nós vamos ser amadas se a gente aceita a submissão conforme o Senhor quer, que não é a submissão que é pregada aí no mundo. Nós vamos ser amadas como Cristo amou a igreja. Olha o que a gente está plantando dentro da nossa casa, sobre a vida dos nossos filhos. Gente, isso é tão real que, assim, como tudo muda depois que a gente muda a nossa mentalidade. É o que você falou, a vida, totalmente. Os filhos, você vê o reflexo ali, porque o que aconteceu comigo não tinha tempo, né? Porque e é tão assim, uma coisa tão assim, quando você opta pelo a vida lá fora e deixa a família em segundo plano, você não tem tempo. O seu tempo é roubado. Pra nada. A gente não tem tempo nem pra fazer o lá fora, nem isso, porque é uma coisa assim. Eu falo que é tão espiritual isso que você vive uma bola de neve. Agora, quando você prioriza a sua família, não que as coisas, nossa, eu tô vivendo uma facilidade, não, porque é correria. Mas a administração do tempo, ela não é pela gente. A administração do tempo é o Senhor que nos conduz. E isso eu tenho vivido isso dentro da minha casa. O Senhor tem me ensinado a administrar o meu tempo. É corrido? É difícil? Muito. Mas o Senhor, eu sei que Ele está lá porque eu caio todos os dias. Mas eu estou tentando cada dia ser a mulher conforme Ele designou. E isso entra no que você está fazendo com essas outras mulheres agora. Porque a mudança de mentalidade, gente, para quem... isso não funciona, não tem como quebrar. Tem. Deixa eu te explicar uma coisa. O que acontece? Nós somos, vou falar, 90% da nossa infância. Os bloqueios. Isso, a gente traz ali o registro da nossa infância. A gente então, traz o DNA disso, tem umas caixinhas ali que a gente abre, você abre essas caixinhas na mentoria, eu abro na mentoria, enfim. Tem umas caixinhas. E essas caixinhas têm bloqueios que eu e você nem lembramos. Nem lembramos. E a Grace também viveu isso. Esses bloqueios prováveis, né? Que te bloqueava até essa vida, a ter uma vida íntegra, como Deus planejou pra você, dentro da sua casa, cuidando dos seus filhos. Tinha bloqueios, talvez. Palavras que você escutava e falava assim, você não vai dar certo na vida se você não... Né? Palavras, cenas vivenciadas. Que às vezes você nem trazia aquilo à memória. Eu não trazia aquilo à memória, mas estava lá no meu subconsciente. E isso era um bloqueio que me paralisava. Mas esses bloqueios, eles são só possíveis de vir e a gente reconhecer a partir do momento que a gente está aberto. Por isso que eu trabalho, né? Vou até falar aqui, tá, gente? A minha mentoria é restauração, né? Mulher restaurada. Mas o que quer dizer essa mulher restaurada? É isso, é restaurar a mulher com o propósito que o Senhor já fez, quebrando esses ciclos. Eu falo que hoje na mentoria, nesse novo ABCD que o Senhor está me dando, é a minha vida, eu estou, através da minha vida, passando para as mulheres. O ciclo que eu vivia. E quando vem o empreendedorismo, eu não deixei de ser empreendedora. Foi quando eu falei com o Senhor, Senhor, né, me dá uma luz, foi os insights que Ele me dá sempre, quando eu estou no banho e tal. E esse propósito aí, a Esther sempre falava, Grace, não é só emagrecimento, porque eu vim com emagrecimento, porque emagrecimento é o que eu dominava mais a mente. Mas o Senhor vai mostrando pra gente que vai chegando mulheres. E a gente vai entrando na capacitação. Deus mostra a parte dele e a gente faz a nossa. Faz a nossa. E vai chegando até a gente, o Senhor vem trazendo pessoas até a gente, que a gente vê assim, eu preciso me capacitar mais para atender essas mulheres, que não é só isso. São lares destruídos, são mulheres que
perdendo o casamento por causa de atitudes, assim, que traz lá do passado, assim, aquilo virou a verdade, virou a cultura, e às vezes uma palavra pode mudar tudo, um gesto, perdendo, não falo perdendo o amor, né, mas distanciando do amor dos filhos, deixando barreiras ali. E mulheres repetindo ciclos fracassados fracassadas, que elas julgam, porque a maioria de nós às vezes foi ferida nesses ciclos. paralisadas, mulheres paralisadas. A gente não queria ferir e está ferindo os nossos filhos do mesmo jeito. Passando aquilo ali para a próxima geração, para a nossa geração. Enquanto nós, como mulheres, o Senhor nos dá autoridade para fechar isso sobre a vida dos nossos filhos quando nós somos curadas. E eu fiz a formação, né, de terapeuta cristã, e a gente trabalha muito a questão das maldições também. Além da ciência, né, da fé, a gente une isso aí para trazer o que você está trazendo, qual a maldição que você está trazendo para dentro da sua casa, qual a maldição que você está trazendo para a vida do seu marido. Porque a gente acha que as maldições elas vêm somente externas. Não, a gente abre brecha para maldição. Palavras. O que você está fazendo? Qual a sua atitude, viu, mulheres? Qual a nossa atitude que está abrindo brechas no mundo espiritual para implantar dentro da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, nos negócios da nossa família. E hoje o empreendedorismo, para mim, ele é um empreendedorismo voltado para isso, para ajudar mulheres de fato. Restaurar mulheres. Porque às vezes, muitas vezes, as mulheres. Eu não trabalho com empreendedores, diferente da Esther, de você, né, Esther? Muitas mulheres, elas estão lá, elas são bem-sucedidas, é o que eu vivi, são bem-sucedidas no CLT lá. Mas está tudo desorganizado. Mas tudo desorganizado. E para que ela seja bem-sucedida no CLT, como eu já falei, e dentro da família, tem que haver essa cura. A mulher restaurada, ela restaura onde ela passar. Ela restaura o CNPJ dela, ela restaura lá o processo do CLT dela, ela restaura a família dela e quem ela está, no meio que ela está inserido, quem vive ao redor dela. Nesse novo momento da vida da Grace, na minha vida, que tá muito próximo, tudo que a gente tá vivendo, a gente vai conversar. Uma troca de figurinhas. Já passei por isso, calma, vai dar certo. Aí eu falo assim, não, Grace, é assim, é por aqui, né? E aí, Deus colocou um projeto no meu coração, que foi um projeto que, assim, foi o Café com Identidade, e foi um projeto que já tinha um tempo que estava no meu coração, que era um encontro para mulheres. E aí, o que acontece? Eu sou um pouco mais expansiva, um negócio sanguíneo, né? Isso, eu sou colérica. E aí eu falei assim, Grace, eu queria muito que você viesse nesse projeto comigo, nesse Café com Identidade. Ela veio, mas você veio achando que era outra coisa, né? Eu achei que era outra coisa. Primeiro, assim, gente, ela é louca. Eu sempre falo, né? Já vem ela, né? E achando que era uma outra coisa, não sabia a proporção. Mas eu acho que nem eu tinha noção da proporção do que Deus ia fazer naquele café. E tivemos a certeza, né? Eu sempre falo. Quando as pessoas, o café, eu falo, o café, o projeto é da Esther, gente. Deus colocou no coração dela. Ela não tomou posse de nada aí. Não, gente. Falar assim, Grazinha, o projeto é dela. Eu sempre falo assim, gente, ela me convidou para isso, mas claro, foi tudo direcionamento do Senhor. E depois, no acontecer do café, não foi depois do café, foi no decorrer do acontecimento do café, nós tivemos a certeza, né, Esther? O propósito daquilo ali. Gente, eu fico arrepiada, eu juro que eu tô arrepiada. Só de lembrar, tipo... Gente, vocês me dão um negócio assim só de falar, por quê? Porque nós vamos falar de coisas que nós também estávamos sendo tratadas. E nós abrimos isso para essas mulheres. Fala assim, gente, tudo que nós estamos falando aqui, nós estamos vivendo, nós estamos sendo tratados. Mas o passo é esse daqui. E no final, ver o mover de Deus, porque foi um mover de Deus. Foi extraordinário. O céu abrindo sobre aquele lugar. A ministração que Deus levou sobre aquele lugar. As mulheres chorando, as mulheres saindo de lá com uma nova visão do que é empreender com propósito. Foi verdadeiramente de Deus, né? Foi lá. O propósito do café se tornou isso. A mulher é empreendedorismo? É. Mas antes do empreendedorismo, qual o propósito que o Senhor tem para a sua vida como mulher? Isso é verdade.
Você é a mulher, você é a guardiã do seu lar, empreendedora. Você não é empreendedora e depois... Você tá ali pra ser ajudadora, né? Do seu marido. Do seu marido. Então, assim, e como que tem sido, Grace, assim, verdadeiramente ver que, primeira coisa, tudo que você ensina e aplica com essas mulheres, você tá vivendo também. Estou vivendo também, estou sendo tratada também. Porque como é base, né, na Bíblia, é tudo dentro da palavra do Senhor, a cada palavra eu estou sendo tratada também. Não é porque eu estou ali para ajudar mulheres que eu sei tudo. Não, a cada dia, a cada palavra, às vezes o Senhor me dá palavras ali naquele... A mulher chega com um problema para mim, com um bloqueio. Aquele bloqueio ali, eu sou tratada naquele bloqueio. O Espírito Santo fala naquele bloqueio. A mentoria, agora a minha mentoria tá rodando também, né? E é para empreendedoras também, para desbloquear o emocional ali, para realmente crescer o negócio. E aí tem hora que eu vejo, gente, isso é muito engraçado. E eu vendo o Espírito Santo assim, falando os negócios e eu transmitindo aquilo ali, e eu falando assim, você tá falando é pra mim, né? Eu tô entendendo que é pra mim segurada nisso, né? Então isso é um processo. Mas é tão bom porque a gente tá vivendo uma verdade. A gente está sendo um instrumento ali e sendo também lapidadas. Eu falo que eu sou lapidada. A cada caso que vem... hoje meus filhos ainda estão na primeira infância, né? Mas aí vem uma mulher com um caso filho adolescente. O Senhor já está me preparando para aquilo ali. Olha, eu tenho que podar isso na minha casa para que não chegue nesse ponto. A mulher que está lá, né? O que acontece muito, cargos elevados, cargos de responsabilidade, mas as mulheres infelizes, as mulheres bloqueadas, umas mulheres que não têm um relacionamento conjugal feliz, uma mulher emocionalmente dependente, mulheres que, às vezes, jovens que não conseguem se conectar com ninguém. O sonho delas é ter uma família, mas não consegue por causa dos bloqueios. Sabe o que eu vejo? E eu vivi esse momento, e quando eu vivi, eu te contei isso. Eu vejo mulheres incríveis no negócio, grande no negócio, mas que chega lá no final, a conta pesa demais por não ter uma família, por não ter filho, sabe? Tem um vazio. Porque o propósito que o Senhor nos fez foi para isso. Isso é verdade. O Senhor não fez pra... Isso é tão real que eu falava que nem mãe eu ia ser de novo. Por quê? Porque eu tava numa fase. Eu lembro quando você falava. Eu tava numa fase que tava pesado, algo que eu sempre orei, porque eu sempre quis ser mãe. Eu falava que pra mim a minha vida seria incompleta se eu não fosse mãe. E aí chega num momento que a maternidade ficou tão pesada que eu falava assim, eu não quero mais ser mãe, a conta tava errada, sabe? E hoje, né, estou reestruturando toda a minha vida para verdadeiramente viver esse projeto, para ter tempo para a mentoria, porque ser mentora de outras mulheres não é chegar a abrir uma câmera ali. Não, a gente ora por essas mulheres, a gente busca. A gente paga o preço, né? Tanto na palavra quanto nos estudos, porque tem coisa que a gente vai buscar para trazer ali uma técnica, talvez, ali, diferenciada para aquela pessoa, enfim. Mas hoje eu vejo o quanto que verdadeiramente vale a pena reorganizar a vida dentro do propósito de Deus. Dentro do plano original. Tudo flui. Eu falo na mentoria que esses dias eu leio no Efésios, para mim Efésios é sobre a identidade que Deus quer que a gente tenha. Talvez não é a identidade que eu e você tenha, mas é a identidade que Deus quer que a gente tenha ali. E eu tô trazendo isso na mentoria com as mulheres, eu tava lendo em Efésios, como que verdadeiramente quando a gente traz essa identidade que Cristo quer que a gente tenha, tanta coisa começa a caminhar. Mas também tanta coisa fecha a porta que você pensa assim, nossa, essa porta aqui tava tudo dando certo, fechou agora, caramba. Aí a gente começa assim a desesperar. Não, mas por que essa porta tá fechando? Depois a gente vai entender. Porque o Senhor está selecionando. Porque aquilo ali talvez não foi direcionamento dele, foi direcionamento nosso. E ele deixa, gente, porque nós temos livre-arbítrio. E as nossas escolhas, elas têm a consequência. E quando se fecha é porque é consequência das nossas escolhas. Então, quando aquela porta ali se fecha, a gente fica, mas estava tão bom ao nosso ver.
Deus tem projeto melhor. Mas o que o Senhor tem para você é muito maior. Só que no tempo dele. Sabe o que Deus tem falado muito ultimamente comigo? Que às vezes eu falo assim, nossa Deus, essa porta aqui, por que essa porta aqui fechou? Aí ele fala assim, porque se eu não fechar essa porta, você não vai viver no plano. A gente não vai viver na dependência. Muitas vezes as portas se fecham pra gente aprender a viver na dependência. E é tão fácil. E eu só aprendi isso, estou aprendendo de um tempo pra cá. Porque a minha personalidade é de essa pessoa muito ativa. Amo. Essa pessoa muito ativa, uma colérica, liderança. É uma pessoa que não fica pegada em dificuldades. O quanto que os nossos temperamentos, né, influenciam nas nossas relações de modo geral? Demais, demais. Porque o temperamento, o Senhor já nos fez com esse temperamento. Nós lapidamos esses temperamentos e moldamos ao meio que nós vivemos. Mas nós já nascemos, que seja sanguíneo, colérico, que seja fleumático, né? O Senhor já nos fez dessa forma. E a partir daí, o meio que a gente vive, muitas vezes você é interpretado diferente ou você interpreta as pessoas diferente. As dificuldades, as facilidades. E todos os temperamentos são 4, né? 4. Melancólico, sanguíneo, colérico e fleumático. Todos os 4 temperamentos, gente, tem as coisas boas e as coisas ruins. Tem os pontos fortes e os pontos fortes e os pontos fracos. É o que eu trabalho dentro da mentoria. É a gente ativar os pontos fortes do temperamento e corrigir, lapidar os pontos fracos da gente, né? Porque pontos fracos de temperamento, eles são bloqueios. A incapacidade técnica, muitas vezes, por causa de temperamento também. Nem tudo são traumas. Nem tudo são dores. São bloqueios ali porque o seu temperamento não condiz com aquilo, com aquela realidade. Profissões, por exemplo. Tem pessoas que ela tá ali naquela profissão, estuda, dedica, e não consegue progresso naquela profissão. Pode ser uma pessoa curada, que não tem trauma que está paralisando, mas o temperamento dela não condiz com aquele tipo de profissão que ela está querendo. A gente tá falando sobre isso até para quem empreende, na hora de contratar, se entende um pouquinho de temperamento, consegue saber se aquela pessoa tá para aquele cargo ou não. Né? Um exemplo, se você trabalha com metas, muita pressão, quem é um fleumático e um melancólico, ele vai ter mais dificuldades a trabalhar, principalmente um fleumático. Porque aí pega um sanguíneo? Pega um sanguíneo. O sanguíneo tem a questão do foco ali, né? Que você tem que ficar por cima dele, porque dispersa muito, mas... O problema do sanguíneo é que a gente vai fazendo e atropelando qualquer custo. Agora, produtividade, um colérico. Agora, se você precisa de um trabalho minucioso, um colérico já não serve. É o meu caso. Trabalho com as mãos, um trabalho mais delicado, porque tem que ser uma pessoa mais calma, então tem que ser uma pessoa mais passiva. O colérico, ele é agressivo, né? Liderança, sanguíneo, colérico. Se for para lidar com pessoas, sanguíneo. Lidar com pessoas, sanguíneo, ele é receptivo nato. Isso é verdade. Grace, eu separei algumas perguntinhas que eu queria muito te fazer, assim, né, pra gente saber um pouquinho mais de você. Um momento muito feliz na sua vida. Chegada do meu primeiro filho. Depois a segunda, né? Mas assim... 2 momentos felizes. 2 momentos felizes, mas é a mesma intensidade de emoção. Eu ainda não vivi isso, mas deve ser tão bom, né? Porque assim... Você sai a primeira vez, você volta mãe. A segunda vez, você volta mãe 2 vezes. E agora o seu filho é o irmão mais velho, deve ser um sentimento muito eu falo assim para nós mulheres, pelo menos para mim, né? É um momento assim, é tão assim, o cuidado de Deus. Claro que tem as mães que gera pelo coração, que creio também que é a mesma emoção quando o Senhor prepara um filho para ela e gera no coração. Já ouvi mães falar que aquele momento ali, ela gerou como se fosse 9 meses. Deve ser a mesma sensação que a gente tem quando a gente pega nossos filhos nos braços, né, lá no hospital.
Quando o filho, no melhor momento da vida da gente. Só quer ver a carinha da criança e tá É uma emoção, é uma coisa assim inexplicável, parece assim, uma bomba de emoções, né? Se pudesse voltar no tempo, tem algum dia que você voltaria? Teria muitas coisas na vida. Que hoje fica como aprendizado, mas muitas coisas, até mesmo essa dependência de Deus. Por que eu não conheci Jesus antes? Se eu tivesse, talvez foi oportunidade, mas por que eu não busquei estar mais na dependência do Senhor antes? Você agora está estudando muito mais sobre mentalidade do que emagrecimento, sobre ciclos. Como quebrar esse ciclo para você? De verdadeiramente, não só no empreendedorismo, mas também quebrar o ciclo ali de todo mundo CLT, eu vou empreender. Como que é isso pra Então, você? hoje eu faço a formação de neurociência, né? A neurociência é o estudo da ciência e a fé. E empreender hoje, para mim, depois desses várias outras formações dentro da área da mente, eu acho é muito mais fácil. Não que assim, tem tudo em volta, decorrer, né? Tem questão das leis, tudo isso implica, mas mentalmente, a cada dia, é uma quebra de ciclo, porque, como eu já falei, eu vim de uma família que ser bem-sucedido era ter um bom emprego com salário. E ser empreendedor era Empreender nem sempre você tá tendo numa fazenda de um não, bom isso, salário. isso aí, já vou lá. E empreender, quando as pessoas há mais tempo, né, na minha realidade lá, empreendedor é rico. Hoje eu vejo que não é nada disso, né? Porque as pessoas não tinham noção do que empreender. Meu pai falou sobre Empreender é isso. matar um leão a cada dia, um não, vários. Tem dia que acumula, tem dia que o leão de ontem tá aqui na e porta. assim vai. Tem dia que vem todos, vem a mãe, o filho, tudo. E só que empreender é propósito. Verdade. Empreender não é só dinheiro, empreender é propósito. Para encerrarmos, o que você diria para a mulher que está nos assistindo e se vê presa em um ciclo ruim? Nossa. Busque ajuda. Quebre esse ciclo porque é capaz. Hoje tem pessoas capacitadas para ajudar. Hoje tem a Esté que trabalha com isso. Hoje eu trabalho com isso. Hoje tem várias mulheres que trabalham ajudando. Mas o verdadeiro quebrador de ciclos é Jesus Cristo. Ele só usa como instrumento pessoas, conduz pessoas para ajudar você, mulher, para ajudar outras mulheres. O primeiro passo é você se render aos pés de Jesus e pedir direcionamento a Ele, trazer até você pessoas para te ajudar, porque sozinho também a gente não consegue. Tem que ter umas amigas te empurrando também. Tem que ter pessoas. Tenha do seu lado pessoas que te puxem, mesmo que seja arrastada. Vai sim, Graciela, você vai. Mas que te puxe. E esses ciclos, eles são capazes. Nós não fomos feitas para viver em ciclos de frustração, presas nos ciclos da paralisação. O Senhor nos fez para ser próspera. Quando eu falo de prosperidade, não é só financeira, é ser próspera dentro do nosso lar. Porque quando a gente é próspera dentro do nosso lar, faz frutificar tanta coisa. Faz. A diferença vem no financeiro, vem nas amizades, vem na seleção de pessoas que o Senhor conduz até a nossa vida. Eu faço todo dia uma oração com os meus filhos, eles já até aprenderam. Eles falam assim, a Mariana principalmente, mamãe, os pés. Que depois que a gente faz a oração de ir para a escola, eu falo sempre com o Senhor. Que onde eles colocarem os pés, que o Senhor selecione pessoas para chegarem até eles. Que as amizades deles sejam preparadas pelo Senhor. E é isso que a gente tem que buscar. Muitas vezes a gente não está nesse meio é porque a gente viveu num ciclo que não dava importância para isso. Mas nós somos seletas pelo Senhor. O Senhor te selecionou para viver o melhor dessa terra, porque aqui nós estamos de passagem. E se a gente vive o melhor dessa terra da forma que Ele quer, da forma que Ele designou, eu creio que nós viveremos o melhor da eternidade também. E é para isso que a gente tem que buscar. Fazer enquanto Ele nos dê tempo aqui na terra, para que venhamos viver na eternidade com Ele.
Sabe que, enquanto você tá falando, eu tava pensando de uma coisa aqui, porque a palavra de Deus fala que no mundo, né, teremos aflições, né? Mas tem de bom ânimo, porque ele Eu venceu. venci o mundo. Esse é meu lema. Às vezes eu tô assim desesperada. Eu falo, eu vou vencer, eu vou vencer. E às vezes a gente tá tão preocupada em ganhar só aqui nessa vida que a gente esquece que tem uma eternidade depois disso. E uma coisa, Esther, não falei aqui. E quando a gente tá buscando viver aquilo do Senhor, a gente é bombardeada, a gente é apontada, né? Você sabe disso, a gente é bombardeado todos os dias, a gente é criticada. Vem aqueles enviados, né, na vida da gente para tirar a paz da gente. Fariseu. Você é difamada, você. Só que a gente tem que viver assim, a gente tem a nossa consciência em Cristo e pedir ao Senhor, ô Senhor, se isso que as pessoas estão falando for verdade, me mostre. Me molda. Me mostrem isso. Muda-se em mim. Mas é isso, é viver. E o que a gente precisa entender, você que tá assistindo aqui hoje, nós vivemos num natural, mas a guerra é espiritual. É o invisível. A semana do café com identidade Como, né? E como, né, Esther? foi uma semana que a Grace falava assim, meu Deus, eu não tô dormindo. Eu falei, Grace, e quando a gente chegava lá, a gente do olho fundo, a Esther falava. A gente entendia por quê? Porque as mulheres que estavam lá realmente precisavam disso, de uma cura, de uma libertação, de um novo moldar. E a gente passou uma semana orando com essas mulheres, que também foi uma semana assim de muito levante. Teve muita maridos, batalha, muita batalha levantando, teve monte de coisa acontecendo, né? Assim, enfermidades que vêm. Não, e gente, foi tão sério. Ataque contra a nossa família. E foi tão sério que tinham mulheres que estavam com pensamento de morte. Suicida. E a gente passou uma semana orando com essas mulheres. Casamentos. Então foi um negócio muito pesado. Mas nós sabemos, né, que tem de bom ânimo. E você está aí com o seu propósito, que é para isso, né? Eu estou aqui com o meu propósito, que é para isso. Que é a Esther, mentora de mulheres com propósito. Gente, como é bom ter propósito. Como é bom acordar todos os dias e saber que verdadeiramente você tá fazendo o que você foi chamada para fazer. É mais leve. Muito Grace, mais leve. quero te agradecer por ter vindo aqui hoje, por se colocar disponível verdadeiramente, assim, para vir nesse projeto. Que esse projeto também, gente, o nome pode dar frutos nem à toa, né? Porque os frutos já estão sendo colhidos mesmo antes do podcast, né? A Esther, ela já tem um tempo, né, Esther, que você tinha falado desse podcast. Os frutos dele já tá vindo com essa transformação na vida dela, que o Senhor está transformando na sua casa, na sua família, nessa seleção dos seus negócios. Então, isso já são os frutos do Senhor. E eu creio e tenho certeza que esse podcast ele vai dar muitos frutos na vida de muitas pessoas. Amém. Que aqui você vai ser um instrumento através, né, desse programa, desse pod, para alcançar outras pessoas, alcançar outras mulheres e deixar que elas, conduzi-las a serem inundadas pelo Espírito Santo, pela palavra do Senhor. Que o empreendedorismo aqui será só uma isca para aquilo que o Senhor vai fazer na vida delas. Muito obrigada, estou muito feliz mesmo de você ter vindo. E aí, a Grace tá ali falando, e eu aqui pensando, e Jesus falando e mandando. E aí eu quero falar pra você, mulher, né, que tá assistindo esse podcast hoje, você que é homem, que independente do que você tá vivendo hoje, independente do ciclo que você tá vivendo na sua vida hoje, Jesus fez um plano pra sua vida. Tem uma vida além de toda frustração, tem uma vida além de toda dor que você está passando, e existe um Jesus te esperando, né? Existe um Deus que verdadeiramente te ama, um Deus que verdadeiramente planejou você com detalhes e tem uma vida extraordinária para você, né? Então você, de onde você estiver, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, sabe? Verdadeiramente vive uma vida com Deus, empreende com propósito, tenha aí uma vida em Deus mesmo, que as coisas vão valer
valer muito a pena. E não é que vai ser fácil, não, sabe? Mas vai ser mais leve, né? Que ele entra e muda toda a história, assim como mudou a minha vida, mudou a vida da Graziane, vai mudar inúmeras vidas aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. E eu quero te agradecer por ter assistido esse podcast, por ter assistido esse mais episódio. Fica de olho no próximo, que vai vir um outro empreendedor aqui falando do negócio, falando de momentos que foram viradas de chave que transformaram os negócios aí, tá? E se você não assistiu o episódio passado, corre lá também. Assiste tudo, compartilha. Já se inscreva, posso falar? Já se inscreve aqui neste canal. A produção tá ali comemorando. Já se inscreve aqui neste canal, porque vai ter muita coisa boa aqui, minha filha. É com as suas visualizações que eu tô contando aqui, tá? Então, beijo grande e até o nosso Pode Dar Frutos.